Fala rapaziada, bom dia. Bom dia. Tô aqui com meu amigo João, dando início a esse novo formato de vídeo aí. E essa caminhada que a gente vai fazer aí, conversar um pouquinho. João, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouco pro pessoal quem é você. Cara, eu sou personal trainer, sou casado, trabalho com isso há aproximadamente 15 anos. Recentemente, a gente sempre conversa sobre isso, tive uma mudança aí na minha vida, fui convertido, encontrei Jesus, na verdade ele que me encontrou. E a partir disso eu tive que transformar, mudar a minha vida, mudar alguns princípios para encaixar nisso, porque eu já não conseguia ignorar mais. E quem eu sou tem a ver com isso, eu sou quem age através dessas coisas aí que eu acabei de falar para vocês. Legal. Eu preparei algumas perguntas aqui, né, pra aí. gente ter um norte aí da conversa. A primeira, né, como surgiu sua paixão pelo fisiculturismo, né, que para quem não sabe o João já competiu, né, por um período da vida, né, e o que mudou na sua vida, né, a partir desse episódio, né, dessa fase? Cara, eu tenho 29 anos, quando eu comecei a frequentar a academia, assim, eu tinha 12. Então entrei na academia muito cedo e rapidamente eu vi que os treinos eram muito genéricos. Então eu tive que ir atrás de conhecimento, porque não fazia sentido, eu era um menino muito magrinho, aí eu olhava os caras grandões lá da academia e falava assim, pô, esses caras estão fazendo o mesmo treino que o meu, não faz sentido. E na hora que eu fui atrás desse conhecimento, na época não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Então eu acabei me deparando com os fisiculturistas falando sobre treino. Eu falei assim, pô, esses caras são muito grandes, eu acho que eu tenho que ouvir eles. E foi aí que surgiu a paixão, indo atrás do conhecimento para conseguir aplicar para eu ter mais resultado por ser muito magrinho, sofria bullying, pesava 40 quilos. Então foi assim que surgiu a paixão pelo fisiculturismo. Então cada vez que eu estudava, acabava me aprofundando nisso. Na época não tinham os atletas famosos que vocês conhecem hoje, como Ramon Dino, Rafael Brandão, esses caras aí. Mal existia esses nomes grandes. Acho que um dos primeiros a surgir assim dos nomes conhecidos hoje foi o Toguro, mas ele tinha uma outra vibe, ele falava sobre sair para rolê e estar no shape. Sim. Mas como era um moleque novo, era algo que chamava atenção, então sempre acompanhei esse mundo e foi daí que veio a paixão. Até o momento eu morava numa cidade muito pequena que não tinha acesso a muitas possibilidades de competição e tal. Então quando eu saí de lá, com 16 para 17, e vim morar para cá, para Sorocaba, aí eu comecei a ter mais acesso a pessoas que viviam dentro desse mundo e aí sim aplicar o lifestyle e viver desse jeito aí, e ir atrás de competir. Então a primeira vez que competi eu tinha 21, depois eu tinha 22 e com 23, e antes da pandemia, na pandemia, eu parei a carreira e fiquei só como personal mesmo. Legal. Acho que a próxima pergunta é em que momento Jesus entrou na sua vida e como isso mudou sua forma de enxergar o mundo? E o esporte, né? Que é onde você está inserido. Cara, o fisiculturismo é um esporte complicado. Muita gente fala até que não é esporte por não ter regras tão claras, por ser muito subjetivo. E a gente vê muita injustiça realmente nos campeonatos. Às vezes um nome famoso conquista mais, vale mais, né? do que um físico muito desenvolvido. Então Jesus entrou na minha vida num momento que acho que todo cara passa, todo homem passa, que é qual que é o sentido da vida, o que eu estou fazendo, será que eu estou trabalhando o suficiente para conquistar as coisas que eu quero, será que eu estou sendo uma boa pessoa, um bom marido, um bom professor, um bom filho. E as respostas são muito vagas quando você não tem uma direção. E acho que todo mundo sente uma necessidade de direcionamento e outra necessidade de ser ouvido, de ser enxergado. Enxergado? Tá certo? De ser visto, exatamente. Vocês entenderam. E aí eu comecei a ir atrás de buscar essas respostas. E em algum momento eu percebi que já tinha algo me encarando ali de volta, sabe? Sim. Como se você estivesse no meio de várias ideias e uma dessas já estivesse falando assim, ó, eu sou uma possibilidade para você. Sim. E quando eu vi isso e fui atrás, existia todo o preconceito, eu era um cara que era totalmente ateu, não acreditava, duvidava, tirava sarro até de crente como eu sou hoje, como a gente é. E
conforme eu fui me aproximando disso, eu falei assim, então pelo menos eu vou estudar sobre isso, vou ler lá no livro que fala desse cara aí, pra ver se faz sentido ou não faz sentido, já que tem tanta entender, gente, né? que é tão apaixonado, Sim. que larga tudo. E eu vi exemplos acontecendo na minha família, amigos e tal, de largar tudo, mudar completamente a pessoa por causa desse cara, de Jesus. E aí quando eu fui ler a Bíblia, cada dia que lia era uma pancada. Mas o começo dessa aproximação foi porque fui vendo podcast e tudo mais, daí um cara falava uma coisinha assim, depois que eu li a Bíblia começou a mudar tudo. Aí um podcast sobre empreendedorismo. Esses princípios eu puxei da Bíblia. E aí foi foi pelo caminho, foi pela palavra mesmo, pela escritura. Legal. E é interessante, né, porque o João, ele é uma pessoa muito estudiosa, né? Você estuda pra caramba. Eu você gosto de estudar. E é interessante pra você ver como quem convence mesmo é o Espírito, né? Sim. É algo que fica te incomodando ali, que fica, né? Você fica desconfortável até o momento que você vai ler, faz sentido. Eu acho que comigo eu tive uma formação, né, de família já, mais cristã. Mas acho que o momento que eu mais acreditei, mais entendi o que era o cristianismo ou seguir Jesus foi quando eu parei para ler a Bíblia. Acho que muita gente deve passar por isso também. Ter uma ideia, ou às vezes a pessoa tem uma ideia de quem é Jesus, mas quando lê a Bíblia entende que é outra coisa. É diferente, porque você escuta sobre a visão dos outros, sobre os entendimentos das pessoas que estão te falando e até mesmo sobre os preconceitos que estão assim na sociedade. Quando você vai ler, você vai com o seu entendimento, com sua capacidade de interpretação. E é diferente, porque daí você usa o que faz sentido para você para entender aquilo. E você realmente vê que não é normal. Você vai ler filósofos assim, você não tem o mesmo impacto que quando você lê aqui. É a palavra viva, né? Cara, indo para a próxima pergunta, aqui mantendo ainda dentro do esporte, né? Muita gente diz que o fisiculturismo alimenta a vaidade. Na sua opinião, qual o limite, né, e de você cuidar do corpo, né? E cuidar da vaidade, né? Qual que é o limite entre essas? Então você gosta de uma polêmica, então? Com certeza. Cara, é um limite muito tênue, é muito fácil você passar pro outro lado da vaidade, do risco, de valorizar uma coisa, de colocar em um lugar da sua vida onde você abre mão de muita coisa só pelo corpo. A vaidade, ela realmente cega e às vezes ela pode te fazer perder alguns princípios que te fazem ser a pessoa que você quer ser. Então, até exemplo simples que todo mundo aí já deve ter visto, por exemplo, aquela pessoa que vai para um aniversário e leva uma marmita. Não tenho nada contra essa pessoa, não é isso que eu vou falar. Mas, cara, o quanto essa pessoa tá deixando de, às vezes, curtir um momento que ficaria na memória dela, que ela seria muito mais... que ela contemplaria aquela situação ali, que ela viveria aquilo, que guardaria pro resto da vida por causa do corpo. Tudo bem, às vezes é um atleta, ele vive disso, eu acho que essa é uma das linhas. Se isso interfere no seu trabalho, na sua vida, por exemplo, eu vivi como fisiculturista por praticamente 8 a 10 anos da minha vida, e isso interfere no meu trabalho. Querendo ou não, as pessoas olham pra mim e falam assim, pô, se esse cara tem um shape, digamos assim, um corpo desenvolvido, eu quero fazer com ele. E existe o preconceito também, né? Então, eu acho que se existe uma linha, essa linha tem a ver com isso realmente faz bem pra você? Ou você tá colocando a idolatria do corpo, a vaidade, acima do que realmente faz sentido da vida, assim? E o sentido da vida é individual, por isso que eu falo. Depois que eu tive esse encontro com Jesus e segui dentro desses princípios, eu mudei muita coisa na minha vida justamente porque eles são conflitantes com a vaidade. E a gente tem que cuidar do nosso corpo, obviamente. Eu acho que foi um presente de Deus. E se foi Deus quem deu, quem criou o mundo, nos deu um corpo, nada mais justo do que eu tratá-lo muito bem e tentar fazer ele durar o máximo possível. Mas não isso a ponto de perder as outras coisas importantes da vida. Não sei se fui tão claro, mas eu acho que essa é a linha e tem que ter um cuidado constante. Faz sentido, porque é o que a gente conversou ontem, né? De estar presente no lugar
que você tá, né? Sim. Você se fazer mais presente. Às vezes você... Nada contra também, até eu que nunca competi, nunca fiz nada, já levei marmita em rolê pra comer, entendeu? Pô, você tá num objetivo. Você quer um corpo melhor, enfim. Mas a gente fala sobre estar presente, sobre você estar realmente naquele lugar, né? E não vivendo outro momento, ou vivendo no futuro, vivendo outras coisas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, você corre, né? Já correu meio maratona e tudo mais. Eu já trabalhei com atletas de outras modalidades, lutadores, corredores, até mesmo atleta de futebol e tudo mais. Cara, se você leva uma marmita, se você leva isso a sério, porque você tem um objetivo, ou às vezes você nem é um atleta que vai ganhar dinheiro com aquilo, às vezes é mais por um objetivo, hobby, uma meta. Mas naquele momento, aquela meta, cumprir aquilo, vai mostrar pra você que você é capaz de fazer coisas que você ainda não acha que seja. E aquilo pode abrir uma possibilidade de mentalidade para você que vai mudar a sua vida quando você for fazer um negócio, quando você estiver construindo uma família, quando você estiver se relacionando com pessoas. Você vê que você consegue ir além do que você pode. Nesse momento, faz muito sentido você abrir uma marmita num rolê, você abrir mão de algumas coisas que não abriria. Até por testemunho, né? Sim. Por exemplo. Perfeito. O exemplo arrasta, né? A gente fala. E acho que vai muito em linha do banho gelado, né? Quase que isso. Tipo, você mostrar pro seu corpo que não, eu consigo, eu que mando e é isso. O problema é quando passa essa linha. Exato. Quando isso começa a afetar negativamente outras pessoas e até mesmo você. Seu dia a dia, sim. Negativamente, né? Sim. Bom, legal. A próxima pergunta é se um jovem cristão sonha em competir no fisiculturismo, qual conselho você daria para ele? Começando. A gente já meio que falou disso ao longo do vídeo e o conselho é, cara, se for a primeira competição, compete para você ver se você gosta, se é isso, se você vai levar como uma profissão, porque cara, é um esporte que vai fazer você abrir mão de muita coisa da sua vida e tem um risco muito grande de você acabar colocando o seu próprio corpo acima de coisas que são mais importantes do que ele, como princípios, por exemplo, como independente, até mesmo como Deus, a gente que é crente, né, que crê em Deus, tem que colocar Deus acima de todas as coisas e às vezes o corpo pode ser colocado acima disso. E isso pode cegar o cara, pode fazer ele perder alguns princípios ali do que é seguir Jesus, né? Que é ser um discípulo de Jesus. Então, esse é um cuidado que tem que tomar, porque é um esporte que cobra muito preço. Não que o futebol não cobre, que o vôlei não cobre, mas o fato de ser um esporte onde o desenvolvimento do seu físico é o ponto de performance, e quando criticarem a sua performance, estão criticando você, isso vai criar uma tendência de você conseguir usar isso como uma idolatria, como ponto principal e deixar acima de Deus, da família e de outras coisas ali que podem atrapalhar muito sua vida. Então eu falaria para um cara que quer competir, você sabe muito bem o que você está fazendo, você sabe os riscos de fazer o uso das substâncias que estão envolvidas nesse jogo, você tem um acompanhamento, você está muito a par de todas as coisas que você vai abrir mão. Se sim, vai lá pra cima, posso até te ajudar, mas se a pessoa não consegue responder essas perguntas, eu falaria, não compete. Não compete. O esporte de alto nível, de alto rendimento, eu acho que independente do esporte, ele vai exigir um físico, um corpo, né, algo meio quase que extraordinário, né? Mas quando a gente fala de atleta amador, uma pessoa que está começando, o fisiculturismo ele é muito, como poderia dizer, mas ele exige muito mais de um atleta de fisiculturismo amador do que um atleta de futebol amador. Do corpo, da regra, né? Então é um esporte que vai exigir mais disciplina, vai exigir mais regras, enfim, mudança de rotina, do dia a dia e principalmente de substâncias, né? Essas substâncias elas são complicadas porque não existe nenhuma que não tenha um colateral. Às vezes você só não vai ver esse colateral tão cedo. Mas ele sempre vai afetar. E uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta algo parecido, eu falo assim, pega as 10 maiores mentes que entendem sobre
essa parte aí dos hormônios e dessas coisas, a maioria delas não faz o uso e desrecomenda. Nem sei se existe essa palavra de novo, mas ela não recomenda. Porque tem um risco. Se a pessoa está disposta a aceitar esse risco, se esse risco está muito claro para ela, beleza. Agora, se não tá, não recomendaria que competisse. Legal. Bom, vamos lá para as últimas perguntas. Vamos lá. O que o esporte te ensinou sobre disciplina que você também aplica na sua vida com Deus? Essa é uma pergunta Essa é interessante. É uma pergunta inteligente. Cara, o esporte, eu acho que qualquer esporte, não só o fisiculturismo, ensina consistência e constância. E às vezes a gente até confunde, acho que as consistência e constância é a mesma coisa. Constância é você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias. Assim como se a gente fosse colocar no esporte, no fisiculturismo, alimentação, treino, cardio, o descanso, os acompanhamentos, né? Geralmente um fisiculturista vai num fisioterapeuta, num médico, num nutricionista. E na fé, quando a gente tenta exercer nossa fé, tem coisas como a oração, como o jejum, como essas disciplinas espirituais assim que você vai ter que colocar todo dia em prática, porque é muito difícil você conseguir exercitar a sua fé se você não faz isso diariamente, se você não para ali para colocar seus joelhos no chão, para entregar sua vida a Deus, para entender um pouco mais, ler a Bíblia. E essa é a principal parte da constância. E a consistência, que são as duas principais coisas na minha visão, é você sempre tentar fazer isso cada vez melhor. Então, se você está no fisiculturismo, você vai treinar e vai tentar cada vez um pouco aumentar o peso, fazer uma repetição a mais, melhorar a execução. E na fé você vai tentar entender melhor o contexto do que foi escrito ali na Bíblia, o porquê, como aplicar aquilo, como que aquilo vai interferir nas outras áreas da sua vida. Porque o mais louco de seguir Jesus, para mim, é que se aplica a todas as coisas. Não dá para separar as coisas. Você não tem como você ser um seguidor de Jesus só no seu trabalho, ou só no seu esporte, ou só quando você está com seus amigos. Você é um seguidor de Jesus o tempo todo. Exato. Então, essas coisas para mim estão entrelaçadas aí. Eu peguei do esporte e levei para minha vida de fé. Legal. Vamos para a última? Vamos. Qual mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo e busca evoluir o corpo, a mente e a vida espiritual? Esse trio. Corpo, se quer evoluir o corpo, encara sua rotina, seja sincero quanto a ela e começa com o primeiro passo que vai fazer você melhorar um pouquinho a sua rotina. Se está muito bagunçada, não tenta mudar radicalmente, vai ser muito difícil sustentar isso. Então, dá o primeiro passo. Se é acordar uma hora mais cedo, se é começar a fazer 10 minutos de cardio, se é cortar frituras, dá o primeiro passo. E a cada semana, a cada mês, tenta dar um novo passo em diante, melhorando ali. E você tem conhecimento suficiente sobre nutrição, sobre educação física, o que for, eu tenho certeza, porque é de livre acesso para todo mundo. Sobre a mente, acho que os problemas que mais assolam todas as pessoas, não só homens como mulheres, qualquer pessoa, se você for um ser humano, é a ansiedade e a depressão. E cara, isso pra mim é uma dificuldade de entender que a gente tá aqui agora, que nem eu tô aqui com o Dutra nesse momento. A gente tem coisas para fazer depois, a gente já fez coisas antes. Se eu ficar preocupado com as coisas, se eu fiz as coisas certas que antes de sair da minha casa, ou se eu ficar preocupado com as coisas que eu tenho que fazer depois daqui, talvez esse vídeo não fosse como foi agora. Totalmente presente, falando aqui. Então, para mim, o desenvolvimento mental vem da presença, estar presente, estar aqui e agora, nesse momento. E isso tem a ver também com a parte espiritual, que é a última, né? Que para mim, existem vários métodos de você desenvolver sua espiritualidade, mas o que fez sentido para mim foi que é entender quem é Jesus, entender o que ele deixou de ensinamento, que são vários, e como aplicar eles. Porque não tem como você pode ter um problema financeiro, você pode ter um problema físico, de saúde e tudo mais. Se você segue esses princípios, ainda assim você consegue sentir paz, sentir alegria, estar bem e poder ser uma pessoa amável, poder sentir o amor de outras pessoas se você segue esses ensinamentos. E eu não vi isso em nenhuma outra filosofia, onde você está totalmente mal, às vezes quebrado, mas ainda assim consegue sentir paz, alegria e felicidade.
É muito legal aquilo que a gente estava conversando ontem também, sobre isso, né? Sobre você ter paz mesmo no problema, né? Então, quando você está perto, se sente perto, pratica a vida com Deus, mesmo no problema, mesmo na dificuldade, você consegue ficar em paz, porque Jesus fala, né? Que ele mesmo no meio das dificuldades ele estaria com a gente. Então acho que isso é o que mais sustenta, né? E acho que é o que diferencia o cristianismo, né? O que a gente acredita do que a gente acreditava antes, né? E é isso. Mais algum recado? Cara, sigam esse garoto aqui, que ele é firmeza demais. Tenho certeza que os conteúdos vão ser cada vez melhores. E acompanhem tudo que ele fizer, que é de qualidade. É isso. Eu vou deixar na descrição e aqui no vídeo as redes sociais do João. Quem quiser, né, uma consultoria ou treinar com ele, ou só seguir, chamar, né, e a gente conversa. Olhar o dia a dia dele lá. Nas redes sociais vão estar aqui no vídeo e na descrição. Fechou? Gostou desse vídeo? Segue o conselho. E é nóis. Valeu! Falou.